Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje, dia 15 de novembro de 2014, é um sábado. O verbete de número 3.207, ele tem 5 páginas, 51 elogias e 10 máximos. O tema, a maurose ideológica, foi redigido segundo a especialidade politicologia. Quem redigiu o verbete é a veteraníssima Denise Paro. Denise Paro é professora universitária, graduada em jornalismo e relações públicas, mestre em comunicação midiática, brasileira, natural de Murutinga do Sul, São Paulo, voluntária da Conscienciologia desde 1995, docente em Conscienciologia desde 2002 e tenepsista desde agosto de 1999. A maurose ideológica é a condição patológica de a consim homem ou mulher defender com fervor e ao extremo, sob a égide das manifestações psicossomáticas, ideias, filosofias e conceitos, sem levar em conta a heterocrítica útil e os princípios do bem comum. Na pensenologia nós destacamos o holopensene pessoal do radicalismo, o holopensênico grupal, a ausência da autocrítica pensênica, os pensênios monopolizadores do subcérebro abdominal, o fechamento da autopensenidade para reciclagens. Na fatologia, a esquerdopatia, a descontinuidade de projetos políticos entre diferentes gestões, a Guerra Fria, as ditaduras, a Inquisição, as guerrilhas, a luta de classes enfraquecendo a sociedade civil, o fanatismo religioso, o ponto do desequilíbrio, a gurulatria, a cristolatria, o apego às ideias, o ato de idolatrar artistas, o governo de poucos, os ecologistas radicais, o nacionalismo exacerbado, o fanatismo da multidão, a ditadura populista, a era dos extremos, a lavagem cerebral, o discurso falacioso, o regime do terror na Revolução Francesa, a defesa do corporativismo travestida de boa intenção, a participação cidadã nas decisões políticas, a queda do Muro de Berlim, a ideologia do melhor para todos, o benefício da dúvida, a democracia pura, a reciclagem ideológica, a mudança de paradigma, a renovação da consciência, o contraponto nas argumentações, a cosmovisão ideológica e o debate útil nas tertúlias conscienciológicas. A gente chama a atenção que a fatologia tem 23 linhas, o que constitui o máximo para o verbete, e a gente só pincelou alguns itens, a gente convida todos para lerem com maior profundidade a fatologia. Na parafatologia, a prática da TENEPS, o estudo das retrovidas, o assédio do mental soma, as interprisões grupo-kármicas, as inspirações baratrosféricas, a subjugação ao assédio, os guias amauróticos na condição de mantenedores de holopensênios fossilizados, a transmigrações interplanetárias, a inteligência evolutiva e a cosmovisão. Na argumentologia, a gente chama a atenção de um parágrafo bem extenso, bem importante, que é a taxologia, que, em ordem alfabética, a verbetógrafa lista 20 teorias e doutrinas relacionadas à maurose ideológica, evidenciadoras dos princípios do fanatismo, coerção à liberdade de expressão e à democracia. Na remissiologia, nós destacamos a priorismose, confronto sociológico, doutrinação, pensenidade partidária e vaguidão ideológica. A maurose ideológica procrastina a evolução e gera o agrilhoamento interconsciencial com atitudes dissonantes do holopensene interassistencial
íncito às reciclagens cosmoéticas. Você manifesta episódios de amaurose ideológica em alguns momentos da vida atual? Em caso afirmativo, já parou para refletir e superar tal postura anacrônica? Na bibliografia específica, a verbetógrafa contribui com 2 fontes de referência. Agora nós vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe de mega-análise Enciclosapiens, que é composta por Marilene Raganin, Pilar Alegre, que está aqui presente, e Socorro Frazão. Idolocracia, extremismo, radicalismo, fanatismo, gurulatria, mimese, alienação, fechadismo, antipensene, dogmatismo, agrilhoamento, emocionalismo, parasociologia, cosmoeticologia, descrenciologia, interprisiologia, mimeticologia, politicologia, enganologia, sociologia. A gente vai, antes da gente começar propriamente o debate, a gente vai fazer aqui alguns avisos rápidos, tá? O primeiro é sobre uma publicação dos 500 verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia. Então, a Enciclosapiens, que é a instituição conscienciocêntrica responsável, né, pela publicação aí dos verbetes, ela comunica aos autores de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia que está organizando a publicação de livro-memória com os primeiros 500 coautores da Mega-Gescom da CCCI. Se você possui verbete publicado e defendido no tertuliário e não recebeu mensagem solicitando o encaminhamento de informações pessoais para essa publicação, por favor, entre em contato com a Enciclosapiens por meio do endereço 500 verbetógrafos, tudo junto, 500 é com numeral, então é 500 verbetógrafos no plural, @enciclosapiens.org. O Enciclosapiens escreve com Y no enci e com 2 S no sapiens. Ou acesse o site www.icge.org e procure o link Enciclopédia e, em seguida, 500 verbetógrafos, para obter maiores informações. E aí eu penso também o seguinte, mesmo que você não tenha verbete nenhum, esteja ouvindo esse nosso recado, né? E conhece alguém que tenha defendido algum verbete, procure saber se a pessoa já está informada e pede a pessoa para passando para frente, para a gente passando para frente esse recado, para poder a gente, na medida em que terminarmos aqui os 500, completarmos, né, os 500 neoverbetógrafos, a gente consiga ter todos os dados para publicar o mais rápido possível essa obra. Só para vocês terem uma ideia, a gente já tem mais de 440 verbetógrafos, então não faltam tantos assim, né? Outro recado é para o Colégio Invisível da Cosmoecologia, que é o 19º encontro, que vai ocorrer no dia 21 a 22 de novembro, e a temática é cosmoética e autorreciclagens evolutivas. Então, a gente tem aqui várias apresentações bem importantes aqui, então a gente convida todos vocês. O contato é com o CAEC, a recepção do CAEC. O telefone é 45, código de área, 3525-2652. Outro recado é da Ectolab, que é a Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial em Ectoplasmia e Paracirurgia, convida os interessados a participar de experimento laboratorial coordenado pelo professor Ismael Pinheiro, a ser realizado no Laboratório de Ectoplasmia, com sede no CAEC. Vai ser também nos dias 21 e 22, pela manhã, e 23, manhã e tarde também. Para os interessados, entrar em contato pelo e-mail ectolab@ectolab.org ou pelos telefones. 45 código de área, né? 2102-1427 ou 910-1407. Bom, ainda temos
antes de passarmos aqui para as perguntas, a pergunta clássica, que é: o que te levou a fazer esse verbete? Por que a escolha desse tema, tá certo, para a sua redação do verbete? Então, boa tarde aos teletertulianos, aos tertulianos presentes. Então, respondendo a sua pergunta, Rosa, eu, na condição de jornalista, sempre me deparo com coberturas políticas e sempre leio posicionamentos em relação à questão política. E, ao longo do tempo, eu percebi que muitas pessoas têm esse posicionamento mais radical em relação à ideologia, questão assim que beira a cegueira. E também, assim, trazendo um pouco para a gente, que a Conscienciologia trabalha também com essa questão mais pessoal, algumas vezes eu me vejo dessa forma, não só no campo político, mas às vezes no campo pessoal também. E acumulando assim as últimas eleições, eu comecei a observar mais esses posicionamentos, principalmente nas redes sociais. Isso me levou a propor esse verbete, né, para discutir mais esse tema e debater. Agora, quando você diz posição radical, dos dois lados, né? A gente não pode mais dividir esquerda e direita, né? Não pode, mas assim, é radical dos dois lados. Claro, né? Exatamente. Quando eu estou dizendo radical, eu não estou dizendo apenas de quem se aproxima mais da esquerda. Eu acho que a ideologia da direita também tem um campo vasto para se estudar nesse sentido. Então, aqui a gente não está defendendo nenhum nem outro, está tentando entender, estudar mais esse posicionamento, né, radical. Então, não é uma questão partidária, ideológica, é mais para o entendimento mesmo. É mais a emoção, assim, quando destrambelha a emoção em função do apriorismo da gente, né? Isso que eu acho que o que bloqueia a evolução da gente é isso, né? Exatamente. Então, vamos então passar para as primeiras perguntas? Vamos lá. A verbetógrafa, professora Denise, Pensenologia, página 22, primeira linha. Como reverter ou eliminar o holopensene pessoal do radicalismo presente em tantos radicais islâmicos espalhados na Terra? Olha, é uma questão bem complexa isso, relacionada ao radicalismo islâmico. Como reverter? Então, cada pessoa tem um passo a ser dado, um tempo de maturidade. Então, eu não tenho como assim, ter uma receita para explanar a respeito disso. É algo bastante complexo. Mas, assim, algumas saídas para a gente tentar reverter radicalismos de uma forma geral é se informar, ler até conceitos que você não concorda. Então, a tendência não é só ficar naquela monovisão, naqueles autores que você concorda. Então, mas assim, indo para o radicalismo islâmico, é um processo muito complexo que envolve, hipoteticamente, muitas vidas que a pessoa já ressoma naquele grupo, naquele contexto. Então, a gente tem que esperar a pessoa ter a própria maturidade para tentar sair desse ciclo vicioso, né? Agora, é um momento muito pessoal. Então, em algum momento, a pessoa vai saturar daquele ambiente e vai tentar, assim, burlar aquilo e ter outras concepções. Mas isso precisa de tempo e de vontade própria também, do envolvimento dessa pessoa com outras culturas, não ficar muito no fechadismo, no próprio mundo. Então, vai muito da pessoa, da vontade também, inicialmente, da pessoa querer mudar, querer ampliar seus horizontes, suas facetas, né, de abordagens. E é difícil, assim, trazer uma receita mais palpável, digamos. Você falou logo no início, assim, que eu acho bem interessante. A gente tem que trazer um pouco para a gente, né? Exatamente. Nós é que não podemos ficar nessa postura radical. E se a gente fizer a parte da gente, aquilo vai, penso eu, né, contaminar positivamente esse holopensene e vai sendo predominante. O negócio é que a gente tem que ser predominante. O holopensene mais positivo tem que ser predominante, né? Exatamente. De alguma maneira. Fatologia, página 22, sexta linha. Quando veremos a extinção do culto à monarquia em pleno século XXI? A tendência é o desaparecimento das monarquias, cedendo espaço a novas formas de governo? Se nós formos analisar o histórico dos últimos anos, né, a monarquia está em extinção,
Mas apesar que ainda permanece em alguns países, mas eu acho que a tendência é cada vez mais abrir, né? Até a própria Inglaterra hoje mantém uma monarquia, mas em moldes diferentes, né, do que era anteriormente. Então, eles não têm aquele tanto poder que nem tinham, né, em outras épocas. Nós temos a Espanha hoje, mas eu acho que com essa questão da globalização, da difusão de informações, do avanço da democracia, a tendência é que isso se esvaia, pela minha análise, né? Mas a mudança é difícil, né? Teve uma última eleição, um último plebiscito agora, acho que para separar a Irlanda, parece, do Reino Unido, sim, né? E sim. eles acabaram perdendo, né? A Escócia. Eles acabaram perdendo a separação. É muito difícil de você mudar. Que são países já com tradição de monarquia, né? Então, você vê Reino Unido. Como que a mudança é difícil? A gente percebe isso, né? Em toda a nossa vida, quando há um ambiente favorável para aquilo, então é difícil mudar de uma hora para outra, né? O temperamento da gente. Então, isso com o tempo, eu acho que com essa questão de trocas culturais, até o próprio avanço da comunicação, acaba facilitando nisso, né? Para as pessoas enxergarem outras culturas, outros horizontes, acessarem outros exemplos. Então, isso acaba contribuindo, mas eu acho que assim, existe esse culto, né, à monarquia até hoje, mas assim, a perspectiva é que isso melhore. Vai melhorando devagar, mas vai melhorando, como já melhorou. Já melhorou bastante, né? Muitas monarquias já caíram, né? Quem você? Pode fazer, desde que pegue o microfone. A única exigência que a gente faz é para poder o teletertuliano ouvir. Escócia, ali é a questão assim que eu vi, né, de perdas e ganhos. Quer dizer, se eu é questão econômica, né, que você está falando. Se eu não quero mais fazer parte do Reino Unido, eu não tenho uma moeda própria. Isso, e uma série de outras coisas. E para a Inglaterra também, para a Inglaterra, né, ou para o Reino Unido, a outra parte ali de riquezas, né, que tem na Irlanda, que também eles certamente usufruem daquilo. Sim, então, ali é questão de conveniência, não é... Sim, então, mas é exatamente isso que eu estou falando. A conveniência é que depois, no final das contas, comanda... Sim, mas é conveniência ali econômica. Econômica, né? Sim, mas se não morar embaixo da ponte um tempo, nunca vai ficar independente, né? Então... Depende de tudo, né? Hã? Tudo depende de tudo. Tudo depende de tudo, né? Então, é complicado. Vocês estavam falando aí também do radicalismo, né? Eu acho que todo movimento, todo grupo é radical. Muito ou pouco, mas todos somos. Todo grupo é radical, porque ele sempre defende a sua verdade. Isso vou deixar é complicado. por conta da Denise responder. Hã? Aí, Denise. Você concorda, Denise? Todo grupo é radical? Todas as pessoas são radicais só porque defendem as suas próprias ideias? Não, eu acho que há pessoas que defendem suas ideias, mas não de forma radical. São mais ponderadas. Pode ser que tenha pessoas no grupo que façam isso, que sejam assim. Mas o grupo no seu todo grupo é radical. Você diz a tendência do grupo, não é tendência não, é radical mesmo, porque eu defendo aquilo que eu acho que é. Isso é radicalismo, sim. Ele está sendo radical, né? Estou sendo radical, exatamente, porque eu estou defendendo que todo grupo é radical. Entendeu? Vamos lá. Denise, muito bom esse seu tema, fascinante mesmo, é importante para a gente discutir. Só queria me intrometer aqui na conversa, essa questão que ele está trazendo. À vontade, fica à vontade. Primeiro, eu não sei o que anteriormente vocês deram de definição de radical, que radical a gente pode ter algumas acepções, mas se radical se quer dizer violento, nem todo grupo na defesa das suas ideias ele é violento. Nesse sentido não. Então, em que sentido? Sentido das ideias. No sentido de... Porque quando o grupo é radical violento, ele não é só radical. Mas você tem grupos... outra coisa. Mas você tem... Aí ele é irracional. Mas você tem mesmo nesse então outro sentido, né, na defesa de certas ideias, você tem em muitos grupos a questão da dialética. Sim. Onde você vai ter veja bem. Ponto e daquilo ali surge. Essa é a tendência quando você tem, às vezes, no primeiro momento, extremismos
Sim. Então você tem Sim. esquerda, por exemplo, extrema, direita extrema, e aí você vem aquela noção do centro. É que nós estamos olhando o radicalismo, só do radical aquele cara que defende uma coisa irracionalmente. Você pode estar certo e ser certo mas e ser radical naquilo que você... A gente já tem um nome para isso aqui na sociologia, a gente tem um nome de autoabsolutismo. Então, esse autoabsolutismo é isso, você tem uma convicção... mas esses são nomes que a gente dá, né? Eu resolvi dar esse nome. Mas são nomes que são importantes para a gente poder... Sim, eu sei disso. Definir o que claro, é, entendeu? Claro. Então, esse autoabsolutismo não é nem na questão da defesa do que você fala, não. É na defesa, assim, no seu comportamento mesmo. Sim. Se você sabe que alguma coisa é bom para a evolução e você está convicto disso, não é ninguém que te... Eu radicalizo naquilo ali. Você radicaliza. Então, isso a gente nesse meu comportamento, porque eu entendo que eu estou certo. Exatamente, para diminuir essa confusão semântica, né? A gente está dando o nome agora de autoabsolutismo. Sim, mas é um nome. Mas assim, eu concordo. Não, só para você saber. Eu sei, é só um nome, mas isso é só um nome. Mas se é esse radical que você está falando, se é esse tipo de radicalismo, aí a gente tem que dizer. Não, eu estou falando o radicalismo em todos os sentidos. Mas o que eu não entendi, pelo que você falou, eu não entendi. Em todos os sentidos. Eu disse que todo grupo é radical, por isso. Às vezes aquele grupo ali está correto no que ele está fazendo. E ele defende aquilo para valer. E acabou. Não, eu vejo assim. Mas não vejo como o radical só tudo errado, negativo. Não é isso. Lógico. Mas eu sempre também tem nos grupos, até numa questão de ideologia, tem gente que tem aquilo mais forte e tem outros que são mais flexíveis. Eu não... Então, mas é que aí, que seja radical, você generalizar que todo grupo é radical... Eu falei do autoabsolutismo, mas a gente conjuga o autoabsolutismo com o princípio da descrença, para não ficar marcando passo, entendeu? Então, assim, como o Losch falou, o radicalismo, da questão de você firmar nas suas convicções, ele deve estar sempre associado com a flexibilidade, com o abertismo, com a neofilia. Então, assim, é uma situação meio paradoxal, né? Do radicalismo neofílico, né? Mas tem que ser, senão você fica marcando o passo. Claro. É igual o nosso autoabsolutismo, que a gente está demarcando, que tem que ter o princípio da descrença, senão fica um dogma. Então, é uma situação meio paradoxal, concordo. Mas você concorda que todo grupo tem o seu radicalismo? Maior ou menor? Racionalmente radical? Não, são os graus, né? Maior ou menor? Foi o que eu falei. Todo grupo tem o seu radicalismo? Falei. Pode ter uma ala dentro do grupo. E falei ainda dentro do grupo. Todo grupo é radical, que foi o que você afirmou. Coisa, né? E eu ainda disse que dentro do grupo, às vezes tem a pessoa mais flexível. Sim. Eu falei isso aqui, não é o grupo todo. Não prestaram atenção no que eu disse, isso Tá ótimo. Não, foi boa essa discussão. A outra pergunta, Denise, em Fatologia, página 23, segunda linha. O que é a era dos extremos? A era dos extremos, eu coloquei essa questão aí em razão da observação de alguns comportamentos, né? Então, hoje nós vemos a manifestação dos neonazistas, por exemplo. Então, um passado aí de Segunda Guerra, de extremismo, isso acaba voltando. Então, a gente vê tanto os comportamentos de esquerda quanto de extrema-direita, e isso acaba assim, sendo bastante saliente, né, nesses últimos tempos. Então, você vê que eu pontuei a questão da era dos extremos para mostrar como isso tem aparecido, né, e a hipótese que até esteja relacionada ao surgimento das consréus. Tem um extremo religioso também, que está muito hoje, né? Então, tem a ver com a primeira pergunta dele mesmo. Exatamente. Né? Então, você vê extremismos em vários campos, né? Na religião, na política. E... na sociedade, como ele está falando. Exatamente. Né? Como que a sociedade está inflamada, né? Inflamada, tendendo a esses extremos. Então, eu pontuei dessa forma para identificar como nós estamos vivendo uma era de extremos. Esse termo também foi... pelo menos fortalecido, né, ou amplificado, por um historiador chamado Eric Hobsbawm, de linha marxista, né, mas ele é uma sumidade dentro da área da história, né, e tem inclusive um livro sobre isso. Ele que
trouxe principalmente essa ideia da era dos extremos, referente ao século, se eu não me engano, século XX mesmo, né? Pegando principalmente o século XX. Pode esperar um pouquinho, vai. O Hobsbawm, ele tem esse livro, de fato, né? Que a expressão era dos extremos, dentro da historiografia, é cunhada por ele. E com isso ele se refere ao breve século XX, que segundo ele começaria lá pelo 1917, né? Com a Primeira Guerra e também com 1914, com a subida dos soviets, né? Da Revolução Russa, até 89, né? Que seria o momento da queda do muro, né? Então todo esse período é conhecido como a Era dos Extremos, onde aparecem comunismo, fascismos, né? Regimes políticos, sociais, né? Sim. Então é bem extremo, né? Extremos, tem comunismo, né? lá, tem... E a Guerra Fria, claro, né? Que é extremadamente, né? Ideologizada. Eu penso que atualmente, assim, o que chama mais atenção nessa coisa dos extremos é o religioso, né? Mais do que o político atualmente, né? Porque Microfone agora. Fala. Não, é isso que eu havia dito, né? Eu concordo com você, o extremismo religioso e político. Como que está aparecendo? Ver tantas vítimas, né, dessa questão dos extremismos, isso preocupa bastante. É que tem a ver, eu entendi o que o Lógico falou, tem a ver com a questão política, mas, assim, eu estou falando regime político mais, sim. né? Que antes era mais evidente, né? Exatamente. Quer falar, Malu? Então, a outra pergunta, no Paradoxologia, página 24, primeira linha, como funciona o paradoxo das democracias autoritárias, já vivenciado em tantos países populistas da nossa sofrida América Latina? A democracia autoritária é aquele regime que, na teoria, é uma democracia, mas veladamente há um processo coercitivo de ditadura. Um dos sinais que a gente vê é a própria tendência de calar a imprensa, de cerceamento da imprensa. Então, aparentemente, nós vivemos uma democracia, mas há algumas atitudes por parte dos governantes que revelam que há uma tendência de radicalizar. E a imprensa, essa tendência, né, de censurar a imprensa, os jornalistas, é um dos princípios, né? Às vezes tudo começa por ali. Alguns governos também em limitar a iniciativa privada. Então você quer estatizar tudo, e você acaba tornando o governo um ente muito forte perante a iniciativa privada. E por que isso? Então, até que ponto é uma democracia, sendo que o governo quer controlar a imprensa, a iniciativa privada, não dá uma liberdade para que as coisas fluam. Então, há muitas democracias com essa tendência velada, né, de coerção. São pseudo-democracias. Exatamente. Tem um item aqui na terceira linha da fatologia, de cima para baixo da página 22, que é a luta de classes enfraquecendo a sociedade civil. A minha pergunta, não seria o contrário? A luta de classes? Eu coloquei isso pelo seguinte, a gente percebe aí nos últimos meses, nos últimos anos, o que tem ocorrido no Brasil. Então, os esquerdistas criticando os burgueses, os esquerdistas criticando os médicos. É uma posição, se colocando contra o outro, mas não é algo saudável. Então, começa a se criar um ódio. Então, não é uma luta de classes favorável à liberdade, à democracia, ao debate, a uma questão mais lúcida. Começando a ter raiva do outro. Então, há algo bem psicossomático e sem nenhuma lucidez. Então, essa questão da luta de classe que eu coloquei, parece que ela mais enfraquece a sociedade do que ajuda a chegar a um patamar de mudança. Então, é o esquerdista chamando o direitista de coxinha. O médico quem é médico começou a ser odiado, porque ele ganha dinheiro, ele explora. Então, não é assim. A classe média começou a ser vista como algo o vilão da história.
Então, assim, acho que tem que ponderar mais. Não dá para rotular, generalizar que todo médico é explorador, só quer ganhar dinheiro, é mercenário. Então, houve, eu acho, uma distorção. Então, essa luta de classes, do jeito que se desenhou isso, colocando uma classe contra outra, só enfraquece o debate, a cidadania e a sociedade civil. Por isso que eu coloquei isso. Então, no conceito marxista, a gente tem, né, a luta de classes como motor para fazer mudanças. Mas, assim... Na raiz do problema, ela é sectária, né? Ela não quer o melhor para todos, ela quer o melhor para a classe. Né? Exatamente. Então, como que você tem que também se deixar, assim, ouvir opiniões contrárias, também não ficar só privilegiando o seu próprio grupo, né? Nesse sentido. Isso, eu acho que é um termo que eu ouvi, eu não sei se foi ontem, acho que foi ontem. São os consumidores de impostos. Consumidores de impostos. Quem são eles? Os políticos. Eles só consomem os impostos. De um modo geral, são eles. Os administradores do país, dos estados, etc. Eu ouvi esse termo ontem, achei interessantíssimo. Né? Foi um termo bom para se analisar bem. Consumidores de impostos. Interessante. Eu participei agora no Rio de Janeiro. É outro verbete para Denise, consumidores de impostos. Denise. Teve um debate no Rio de Janeiro com o Mangabeira Unger e o Freixo. Eu participei lá assistindo, né, claro, e estavam falando que esse momento é um momento muito sério de esquentar a política. A gente aproveitar essa onda para discutir a política mais clara. A gente aqui não vai citar nome, né, vai evitar ao máximo cair nessa armadilha que é jogar um partido contra o outro e dividir como eles estão conseguindo fazer, introjetando o processo maquiavélico, né, de dividir para governar. Mas a minha pergunta para a Denise é a seguinte, não é no sentido do... Como é que você vê o sistema eleitoral brasileiro? Você acha que a gente pode confiar? Você como jornalista, professora e pesquisadora? Sistema eleitoral brasileiro, você fala assim em termos de necessidade de reforma política? Não, a urna. De lisura, em termos de eletrônica. Olha só, na era da informática, se for por esse ponto de vista, foi um avanço, mas há de se fortalecer os mecanismos de fiscalização. Porque nós estamos em plena era, sabe, da tecnologia, então ele proporciona mais rapidez, mas eu acho que tem que ter mais transparência em termos de funcionabilidade, em termos de fiscalização. Eu acho que nós temos que avançar nesse sentido, porque esse sistema é bastante questionado pelos Estados Unidos, por vários países que não adotam isso. Por um lado, pode haver, por parte desses países, algum receio também, até, de repente, eles têm já algum esquema montado, né, para ter as benesses do sistema antigo, então tem esse receio. Mas, por outro, a gente não pode, assim, deixar de avançar com a tecnologia, mas eu acho que há mais necessidade de transparência, de tornar mais público como que funciona esse sistema de urnas. A gente não sabe, a imprensa não traz tantas informações assim. Eu acho que a questão séria é que eu vejo assim, a gente que já participa mais tempo, né, por causa da idade da gente, então, a questão de urna era um problema, que havia escondimento, roubo, desvio de urna à vontade em certas regiões. O problema é que a gente não pode ficar confiante demais que agora não tem. Eu concordo com a Denise. Tem que continuar fazendo a fiscalização. Então, assim, porque a tendência da gente é, não, agora está tudo resolvido. E não está. Se não tiver a fiscalização, é o mesmo risco que tem. Né? Não diminui o risco porque agora é eletrônico, ao contrário. Exatamente. Ao contrário. Exatamente. Os pareceres têm que ser pareceres de pessoas que entendem de informática. Não adianta eu que não entendo nada de informática falar. Tem que ser um cara, esse é confiável. É possibilidade do cara transmitir votos extra? Há possibilidade de urnas serem programadas? Há possibilidade de mas isso, olha, lá ser... Eu acho mas isso qualquer pessoa que fez um pouquinho de programação sabe que qualquer coisa é possível, né? Claro, eu acho que isso precisa em termos de programação, qualquer coisa é possível. Com certeza. Né? Mas o problema que eu acho são duas coisas. A gente não vai ficar tranquilo achando que está tudo resolvido, porque não está.
E também fazer a fiscalização, né? Porque senão a gente está bancando bobo também. Mas o que o Cláudio está falando, você ainda é o Cláudio, claro. Faz tanto tempo que eu não vejo ele barbudo. Eu estou aqui. Mas ele está falando da fiscalização da eleição, né? Da urna mesmo. Da Mas urna. o que a Rosa está falando, eu achei interessante a fiscalização contínua de quem está no governo, de quem está governando, de quem está manipulando o dinheiro dos impostos, né? Que são... Mas eu falo desse mecanismo, que a Dias talvez vai falar sobre isso. Por exemplo, o IBGE. O IBGE se tornou menos confiável com o governo. Sim. Porque... A censura de alguns votos, por exemplo, o processo da auditoria dessas urnas, esse sistema eleitoral de votos, por exemplo, como ela colocou, por que não é colocado na internet? Até que ponto vai tirar a privacidade? Mas nesse sentido que eu não sei o que você vai perguntar aí. Não, tá ok. Eu acho que a necessidade de transparência é veemente. Tem que juntar tudo. Você queria fazer uma pergunta. Colocar, né? Tudo isso aí é necessário. E na página 23, você poderia falar um pouco da técnica em tecnologia, a técnica da cosmoética destrutiva em relação ao tema, né, Moran? Sim, em relação a isso. A técnica da cosmoética destrutiva é para você começar algo novo, então você tem que eliminar todos os requisitos. Então, outro dia eu estava assistindo uma tertúlia do professor Walter, ele até falou, se tem um local onde houve um ambiente onde houve torturas da época da ditadura, por exemplo, um local, você tem que destruir esse local para construir outra coisa. Então, na técnica da cosmética destrutiva, nós não podemos amenizar, nós temos que ser radical no bom sentido. Radical. Exatamente. No bom sentido. Exatamente. De ser firme para que aquilo não volte, porque você quer mudar um comportamento, quer ajudar outra pessoa. Então, às vezes, você tem que chegar a um limite cosmoético para que aquilo não retorne, você não retorne ao patamar anterior. Então, em relação a um aurótico, às vezes, uma pessoa que tem uma tendência a uma aurótica, você quer ajudar ela, então você tem que colocar as verdades para ela. Assim, no sentido de ajudar para que a pessoa acorde, tem um ponto de vista diferente daquilo que ela está pensando. Então, às vezes, é o radicalismo positivo nesse sentido aqui. Não sei se ficou claro. Denise, na sua parafatologia, você coloca na última linha, na página 23, transmigrações interplanetárias. Como é que você vê essa questão das transmigrações, nessa questão da... É uma solução? O que você acha que é para essa ideologia? Até para essa era que a gente está vivendo ainda, muito cheia de radicalismo também. Eu vejo como pode ser uma saída, né, para auxiliar a consciência nesse um nível radical de amaurose. Porque é uma saída assim, que é uma alternativa que, de repente, imposta a partir do momento que várias outras tentativas foram feitas e não obtiveram sucesso. Eu vejo assim. Então, a gente volta na questão do extremismo islâmico, né? Quantas vidas, hipoteticamente, que a pessoa tem ressomado naquele ambiente e volta no mesmo Holopensene. Então, às vezes, a transmigração nesse caso seria uma saída para a melhoria, né? Uma saída educativa, né? Exatamente. Para dar aquele choque mesmo. Porque, às vezes, é difícil mudar o comportamento, né? Ainda mais quando a pessoa já vem ressomado, tem aquela automimese. É um extremo radical da cosmoética destrutiva, né? Exatamente, pode ser, né? Cabe bem esse exemplo. Vai perguntar? São dois pontos que eu queria abordar. Primeiro, uma sugestão também, que acho que pega bem o que você está trazendo, talvez na citação. Tá. O nome, eu não sei se a pronúncia vai estar correta. Talvez aqui o nosso historiador,
mora aqui possa falar, do Raymond Aron. Mas ele era francês, então eu estou falando com a pronúncia em inglês. Aron, né? Raymond Aron. Ele faz uma crítica ao processo da ideologia de esquerda dos intelectuais que ficaram com uma tendência maior para a esquerda, sobretudo na França, né? Durante o século XX. O Marx, ele falava de que a religião era o ópio do povo. Sim, sim. E o Aron, ele cunhou uma frase que é: o marxismo é o ópio dos intelectuais. Então, eu acho que encaixaria bem aí como essa questão da amaurose ideológica, né? Ele fez essa comparação que ficou clássica, né? Como o ópio dos intelectuais. E aí eu queria te perguntar, o que você vê como... Acho que você aborda aqui algumas coisas, mas assim, numa síntese, qual que é a principal estratégia para combater justamente essa cegueira ideológica? O que você vê? Qual é a saída para a questão de... Quando eu digo isso, assim, o que pode se fazer como ação? Claro que existe um nível intraconsciencial, quer dizer, individual, e existe um nível coletivo. Acho que você pode até responder, se puder, Denise, nessas duas linhas. Para combater essa condição da cegueira intelectual, né, da amaurose intelectual, ideológica. Então, em termos coletivos, o que eu penso é a promoção de mais debates, porque no Brasil, falando em termos políticos, né, então o debate vem através da mídia, por meio de reportagens, mas se discute muito pouco política ainda. E eu acho assim, isso que se faz aqui no CEEC, no Tertuliário, já é um caminho bastante positivo. Mas assim, discussão mais nas academias e de pontos de vista contrários também. Então, a gente não tem uma cultura aqui no Brasil de debater e admitir um ponto de vista contrário. Então, sempre os debates são consensuais. Então, você tem que ter essa contradição. Essa contradição é saudável. Eu vejo coberturas que eu fiz em outros países, jornalísticas, na Argentina, no Paraguai, em épocas de eleição, como eles debatem política em épocas de eleição. Então, você vê debates todo o tempo no rádio, na televisão, não é só esses debates oficiais que se fazem aqui no Brasil. Então, como que eles estão mais à frente da gente, em termos de discussões políticas? Então, aqui no Brasil, eu acho que a gente teria que ter mais liberdade, ter mais espaço na própria imprensa para promover esses debates, não só em épocas de política, porque aí você vai conseguindo ampliar o seu cabedal de informações, essa cosmovisão em relação ao que você pensa. Mas o pensamento contrário aí é fundamental. E outra coisa, não ler só, já até mencionei aqui anteriormente, não ler só autores com os quais você concorda. Exatamente, não ler apenas revistas que você assim, concorda com o pensamento. Então, você tem uma revista mais alinhada à direita, uma Veja, por exemplo, então lê o que a Carta Capital tem a trazer, porque ela é mais governista. Caros amigos. Exatamente, eu tenho que saber o que eles pensam também, para eu discordar e até para eu refutar a ideia deles. Então, essa é uma forma de começar a abrir mais. Então, é sempre tentar pensar diferente, né? O que aquele autor... na academia mesmo, os professores têm sempre uma linha, né? Mas que tal eu experimentar um autor diferente? De repente, ele pode contribuir comigo. Então, em termos coletivos, eu acho que a necessidade do debate é bastante séria aqui no Brasil. Eu acho que até a Conscienciologia poderia incentivar mais isso em termos locais, porque isso ajuda. Então, a partir do momento que você fomenta o debate, você dá a oportunidade para a pessoa pensar diferente. Então, ela ter uma visão diferente daquela que ela tem. Aqui o binômio admiração-discordância é isso que você está falando, né? Exatamente. Não tem que concordar com tudo, né? Mas isso aí que a Denise está falando é realmente interessante. Você pega, por exemplo, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Globo, e vê os colunistas, de tanto você ler, você já sabe quem é da esquerda, quem é da direita. E aí você vê a tendência. Todos analisam com tendenciosidade para aquele lado que ele... Convicção dele, né? Que ele acha que é o que está legal, que está correto, né? Mas aí o Lócio citou aí o livro do Hobsbawm, né? O Eric Hobsbawm. Sim. Então, a leitura dos livros. Aí você pega o livro que fala sobre o marxismo, aquele que defende
alguma coisa de direito, que defende o parlamentarismo e etc., e para você formar a sua ideia, porque se você ficar só de um lado, você vai acabar entrando naquela lá, né? Você vai tender para aquele lado. Você não vai ter o mínimo de isenção, o que já é difícil, né? Eu acho que a gente, totalmente isento, a gente nunca vai ser. Não tem como. Com Não tem certeza. Não é? Isso eu concordo com você. Eu acho assim que o pessoal da conscienciologia, de um modo geral, eles leem muito, e normalmente leem sobre tudo, e por isso que são bem articulados, né? E não se deixa lavar cerebralmente. Isso é muito importante. Agora, eu acho que tudo vem lá da educação, da base. Agora, essa base não pode ser dada por gente com tendência para um lado ou para o outro. Tem que ter uma isenção. Não é fácil. Mas deveria procurar ter, mesmo que ele tenha uma tendência, procurar ser isento e deixar que... Não é? A Denise, você aborda, ele tocou na questão da educação, né? Você aborda aqui a educação doutrinária, né? Que é justamente a lavagem cerebral da ideologia, e existem fartos exemplos nesse sentido, tanto no Brasil quanto fora, né? É complicado. Agora, talvez uma sugestão também para acrescentar aqui é um movimento chamado Escola Sem Partido, que existe no exterior e existe no Brasil. Tem o site Escola Sem Partido. Inclusive, a gente já trouxe o que criou aqui, o Miguel Najib, né, da sua turma de árabe. E ele traz esse movimento, qualquer um que entre aí na internet vê o site lá, que é justamente essa tentativa de, vamos dizer assim, retirar da escola o processo doutrinário. Porque isso é até uma pesquisa que eu já pensei em fazer, não sei o que você já fez nesse sentido. Se a gente for olhar, olha só que interessante, essa é a minha hipótese, a quantidade de candidatos no período eleitoral que antes do nome vem professor não sei o quê, né? Você tem muitos candidatos assim, professor isso, professor aquilo. A minha hipótese é que a maioria é de esquerda. Empiricamente pode ser. Que eu vi do processo empírico. Sim. Não posso afirmar porque eu não fiz o levantamento estatístico. Mas isso, então, remete a quê? Se isso se confirmar, me parece que há uma tendência maior de isso estar sendo, principalmente ideologia de esquerda, a gente vê também vários relatos disso, né, e denúncias nesse sentido. Mas você vê uma articulação política mais forte e você vê isso aparecendo na sala de aula, né? E aí vem só esse indicador de usar o nome professor e ser da área da esquerda. Então, acho que isso era um ponto para a gente estudar. E, paradoxalmente, eu acho que a esquerda foi a que mais estudou a condição da doutrinação para combater, né? Tem o Althusser, né, que seria um dos aparelhos ideológicos do Estado, onde Althusser, né? Alguém fala, algumas pessoas falam assim. Então, ele abordou muito essa questão da escola, e você vai ver muito da esquerda, que não é só a esquerda, a direita também, mas o engraçado é que quando o crítico é da esquerda, ele fecha os olhos para os exemplos daquela crítica na área da esquerda. Quando é da direita, ele fecha os olhos para os movimentos da direita. Não tem um que chegue, não, mas também foi feito assim, foi feito assim. Mas é isso que a Denise está defendendo desde o início. Justamente. Então, esse que é o problema. Você não tem esse diálogo. Então, isso eu acho que tem que ser mais ressaltado. Né? Falar nisso, eu queria fazer uma pergunta, Denise. Pode fazer. Como você está vendo a nossa, como é que se diz aí, a oposição governista atual? A oposição ao governo atual? A oposição atual ao governo. A oposição. A oposição atual que nós temos ao governo. Olha, essa oposição, eu acho que nos últimos 2 governos do PT, ela sempre se mostrou omissa. Ou ela tem algum atrelamento... que oposição, né? Para começar. Que oposição, né? Então, eu não sei, de repente existe algum atrelamento aí, porque, gente, não há debate, não há questionamento, não há posicionamento em relação a várias atitudes.
Não é só porque, por exemplo, eu posso ter um partido, eu não tenho que concordar com tudo que esse partido faz. Mas você não acha que depois dessas eleições a coisa está começando a aparecer? Por exemplo, eu já vi depoimentos de pessoas que estavam nesse movimento político agora nas eleições, já dando pronunciamento. Acho que deu mais força a essas pessoas para terem voz diante da população. O resultado... Eu estou vendo assim, ó. Depois de ter... Não, mas pelo menos, gente, é uma luz no fundo do túnel, eu acho. Eu acho que é um fato isso. Eu estou vendo Eles assim... já estão na escola sem partido, né, vamos dizer assim, só que do lado negativo, que é uma questão de acompliciamento por interesses, por negócios. É isso que eu falei, exatamente. O negócio é o país. O maior negócio de um país é ele mesmo. Levando em conta também, né, que a lei de causa e efeito, a eu impressão estou vendo que me dá... a oposição assim. Ela recebeu 51 milhões de votos, né? E ela está sendo empurrada. Você vai ter que ser oposição. Não tem saída. Ou você vai ser oposição, ou você está politicamente liquidado. Mas tudo isso é muito saudável, eu acho. Sabe? Eu acho que claro, mas ainda... depois de longo tempo, eu acho que a gente... O que você queria? Que eles parassem e ficassem quietinhos agora? Tem que estar. Não, eu acho que isso é tudo muito saudável. Oposição é campanha. Eu acho que depois de um certo período aí de... Né, que ninguém discutia muito nada, como você falou, né? Ninguém discutia. Os debates só quando tinha eleição. Eu acho que nessa eleição, acho que o grande saldo foi essa politização, que agora algumas pessoas ganharam voz, né? A oposição, acho que agora tem voz um pouco mais mas representada pela população. Eu acho que agora a gente tem um pouco mais assim, mas esperança. Vamos ver até quando, porque isso se deve ao resultado da eleição, que foi um resultado muito apertado, e em razão da Operação Lava Jato, desses últimos episódios. Então, isso força, naturalmente, um posicionamento, né? Mas se não fosse isso, será que eles... Na verdade, Denise, eu acho assim, talvez nem seja tanto isso. Isso se dá porque a economia está indo mal. Também, exato. Acho que esse é o principal vários fatores, fator. né? Porque mexeu no bolso, se a economia tivesse bem, ninguém falava. não ia haver apelo popular. Isso aconteceu com o mensalão. Em tese, se as pessoas considerassem a moral fortemente, quando houve o escândalo do mensalão, que foi no primeiro mandato do Lula, o Lula não teria sido reeleito. Como a economia estava bem em ascensão, aquilo foi totalmente ignorado. E nem a oposição quis enfrentar, porque aquilo poderia perder capital político e tal. E o que está acontecendo agora, a única diferença que eu vejo é justamente a economia que está mal e está cada vez pior. E tem mau presságio também da economia, por isso que o pessoal está gritando. A parte mais sensível é a economia, né? Mas ela não chegou a esse público que o governo mantém ainda, né? Não chegou a essa classe ainda. Então, ela está mais na esfera, sabe? A gasolina aumentou. Inclusive... Então, ela não atingiu ainda aquele público mais sensível, isso né? que você está falando é perfeito. Hoje tem-se um conceito do ignorante racional, que eu acho que encaixa muito bem nisso. O que é o ignorante racional? É aquela pessoa que ela vai votar, por exemplo... Ela considera como é que está o nível da vida dela, as circunstâncias em que ela vivencia, só que ela não consegue pensar numa esfera mais ampla e num longo prazo maior. Então, por exemplo, ele não entende nada de macroeconomia. Ele não consegue ver que se no ponto de vista macroeconômico o país está indo mal, daqui a pouco ele também vai mal. Não, ele vê o agora e dentro da limitação, o alcance dele é curto. E aí, por que é ignorante racional? Porque dentro do que ele consegue ver, ele até decide ou julga com racionalidade. Mas o problema é a falta da cosmovisão. Isso. Então, ele é chamado de ignorante racional. Ele não decide assim de maneira apenas intuitiva ou sem nenhum critério ou incoerente. Mas ele não tem a cosmovisão. E aí cai nisso que você está falando. É tipo uma mini neurose, se for ver, né? Porque ele não tem a visão de conjunto para tomar uma decisão. Uma neurose, não deixa de ser, Agora, né? Porque me diga uma coisa. Falta da cosmovisão. Sim, ele enxerga só o que está próximo ao umbigo dele, né? O que afeta ele. Mas aqui no nosso caso, eu acho que ainda é mais complicado, né? Porque tem o pessoal que vota com o estômago, isso. Tem o pessoal que vota com o bolso, né? Agora, como explicar 51 milhões de votos? Quer dizer, deu quase 50% para cada lado. Mas eu acho que acho que está
acho que está explicado, acho que foi uma vitória, né? Eu acho, né? Não, isso é claro, mas... Teve um saldo positivo, sim. Sim. Uma pergunta de Teletertuliano aqui. A verbetógrafa, fatologia, página 22, primeira linha, poderia relacionar a esquerdopatia e, na terceira linha, a luta de classes enfraquecendo a sociedade civil? Você vê que isso pega, né? Isso pega, né? A esquerdopatia seria esse extremismo radical, né? Essa postura radical de esquerda. Então, tem, por exemplo, algumas pessoas que eu conheço, que são de esquerda, são amigas minhas. Se eles me verem com pessoas consideradas mais de direita, eles já começam a me taxar, por exemplo. Eu estou dando exemplo, não acontece na prática, mas, assim, sabe, isso é fato. Então, a questão é tão emocional que ele não dá chance para você ter, sabe, amizades com pessoas diferentes, porque você já está assim, traindo aquele grupo. Então, onde que fica a fraternidade, né? Eu acho que é uma coisa assim, algo tão radical que você não tem como ser fraterno assim, não querer se aproximar de pessoas diferentes, de ideologias diferentes. Então, a esquerdopatia chega nesse ponto. Em relação à luta de classes, como eu havia dito anteriormente, o clima que se estabeleceu no Brasil, aquilo que eu falei, colocar o médico passou a ser o vilão, o rico passou a ser o vilão. Não estou defendendo quem tem grandes fortunas, mas são pessoas, são consciências. Então, a gente tem que se relacionar desde da pessoa que tem condições menos favoráveis até aquela que tem, porque são pessoas, nós temos que assistir a todos, né? Não tem que ficar escolhendo, assistência a gente não escolhe. E isso causou um mal-estar muito grande no país politicamente, porque um começou a ficar contra o outro. Então, não é uma luta de classes favorável a uma mudança política, a uma conquista de democracia. É um contra o outro. Então, isso só regride. Em razão do extremismo. Não deve ser luta de classe, deve ser luta pelo cosmos, né? Então, para todo mundo, né? Lutar pela melhoria de todo mundo. Tem uma pergunta aqui que é Fatologia, página 22, sétima linha. Poderia explicar e exemplificar o argumento ad hominem? No extremismo acontece muito isso. A pessoa, ao invés de criticar a ideia, ela vai contra a pessoa. Então, o amaurótico ele tem essa tendência, porque as decisões são baseadas muito no emocional. Então, quando você está no emocional, você deixa de pensar. E, às vezes, você ataca a pessoa, ao invés de atacar no bom sentido as ideias, discutir as ideias, você já começa a colocar a pessoa como se fosse o centro de tudo. E não é isso, né? Quando você está num debate, o ideal é você discutir as ideias, esquece quem está por trás ali falando. E na questão amaurótica, a pessoa tem esse viés, porque aí começa a surgir a emoção, começa a surgir a raiva, essa questão do distanciamento que eu disse. Então, eu estou num grupo mais voltado para a esquerda, então eu não posso dialogar com outros grupos, porque eu já sou taxada de burguesa. Então, não é por aí. Não é que eu estou em cima do muro, mas eu tenho que dialogar com todas as pessoas, né? Não tem como ficar só nesse círculo restrito. Então, tem pessoas radicais que acham isso, né? Você não tem que ficar trazendo autores diferentes, por exemplo, na academia, né? Eu sou professora. Então, você não tem que trabalhar sempre naquela linha, não é por aí. E isso implica na monovisão. Dentro disso que você está falando... dois pontos interessantes. Tem estudos de psicologia sobre o que forma grupos extremistas. E um dos elementos que ajudam a formar grupos extremistas ou radicais é justamente você ter um processo seletivo de só ter pessoas que pensem da mesma forma. Então, quando você tem pessoas que estão mais ou menos com a mesma tendência e há um processo de seleção, de excluir quem pensa diferente, ou não permite entrar quem pensa diferente, o que é a tendência? Os moderados se tornarem extremistas, ou um pouquinho mais radicais. E os que já eram radicais, amplificarem ainda mais. E aí daí surge, você estava até falando do processo religioso, os grupos aí entram terrorismo, porque aquilo radicaliza mesmo. Um dos elementos importantes é isso. E só para colocar uma experiência que é interessante, dentro do que você falou de excluir, né? Uma vez na faculdade, a gente tem lá
as reuniões de colegiado, né? E aí, início do ano, você tem que apresentar a proposta da disciplina, aquela coisa toda. Você apresenta os tópicos, a bibliografia e tal. Aí eu apresentei, era uma disciplina sobre gerenciamento de carreira. A proposta era fazer uma disciplina para psicólogos, como planejar carreira e tal. E citei alguns autores. Aí a pessoa, isso numa instituição privada, não era nem pública. Sim. A pessoa se vira e fala assim, essa sua bibliografia está muito americanizada. Porque na bibliografia tinha referência da Universidade de Harvard, tinha alguns autores que estavam na ponta e, naquele caso, eram dos Estados Unidos. Né? Então, estava muito americanizada, como se isso fosse desqualificar, naquele contexto, a disciplina. O mais engraçado é que a pessoa dava aula de uma disciplina em que os principais autores eram americanos. Quer dizer, é uma coisa que às vezes aí beira a esquizofrenia, porque os principais autores eram americanos, não é? Então você vê como é que são as coisas, quer dizer, não tem lógica. E a pessoa não vê a incoerência dentro disso. A pessoa não vê. A pessoa que está dentro do radicalismo os dois autores que eram os principais da disciplina que ela dava e que ela dava aula eram o Abraham Maslow, americano, Maslow, americano, judeu americano, e era o outro que escreveu muito sobre a questão de liberdade também na psicologia. Terapia centrada no cliente. É o Carl Rogers. Os dois são americanos. E aí a pessoa está fazendo a crítica na bibliografia dela. Então você vê. Ele escreveu Liberdade para Aprender também, não foi? Estava aqui pensando, né? Por que você não perguntou a ele, pediu a ele para apresentar uma melhor, mas ele apresentou. Vamos lá, Denise. Fatologia, página 23, quarta linha. Temos visto no Brasil e em países vizinhos a demonização da imprensa. Poderia comentar? Essa é um Está ponto, com você. é um ponto bastante sensível, porque há muita inverdade e manipulação nisso. Então, eu já vejo políticos de esquerda sempre dizer que estão sendo perseguidos pela imprensa, que a imprensa trata eles com inverdades, mas, assim, até que ponto isso não é um discurso falacioso? Porque muitos jornais, muitos canais de TV, de rádio, precisam de verbas públicas para sobreviver. Então, há muito discurso de demonização da imprensa só de fachada, porque, no fundo, vários setores da imprensa sempre apoiaram governos, independente dos partidos. Então, é algo bastante complexo que, às vezes, parece de fachada. Então, muitos políticos acusam a imprensa de perseguição. Mas a imprensa, na verdade, ela às vezes deixa de fazer o papel dela, porque ela está recebendo verba governamental. Então, o jornalismo trabalha assim, ele precisa mostrar credibilidade. Para mostrar credibilidade, ele precisa sempre criticar. Mas avalie o nível de crítica da imprensa. Será que não poderia ser mais? Será que não poderia fiscalizar mais? Então, faz uma crítica ou outra para parecer que está fazendo o papel, mas, no fundo, poderia fazer muito mais. E os políticos se aproveitam dessa situação, se dizendo perseguidos pela imprensa, porque é confortável para eles, mas, no fundo, não estão sendo perseguidos. Então, tem que ver com muita cautela essa questão da imprensa. Mas, por outro lado, há de se pensar que a imprensa também, às vezes, radicaliza, né? Como assim, Denise? No sentido, assim, há muitas coberturas onde, assim, há coberturas críticas, mas você não tem sustentação naquilo. Então, são coberturas factóides, exatamente. Né? São factóides, são... Ela joga no ar e deixa ver o que acontece. Sem argumentos, sem argumentos. Joga no ar e deixa ver o que acontece. Exatamente. Então, cria uma celeuma, para criar uma celeuma, para
até com fins mais assim intencionais. Nós vemos nas últimas semanas antes da eleição o que aconteceu na imprensa, né? Então, posicionamentos, matérias que surgiram, às vezes sem provas mais concretas, só com base em alguns depoimentos. Então, assim, com uma intenção também de fazer um jogo. Então, há de se pensar bem sobre essa questão da imprensa, né? Tem os dois lados, é bem ambíguo isso. Não sei se a pergunta é pertinente, mas já que tem pelo menos dois aqui, eu sei que são jornalistas. Qual é a verdadeira função do jornalista? Qual deve ser a sua linha de conduta? A função do jornalista, a função do jornalismo é social, antes de tudo. Então, é um aparato midiático para você informar as pessoas, proporcionar o debate, fomentar a cidadania. Mas o que acontece? É uma contradição. Hoje, o jornalismo é gerido por um sistema empresarial. Esse sistema empresarial vive de dinheiro e também precisa do lucro. Ele precisa pagar os funcionários. Então, é uma empresa. O jornalismo hoje é uma empresa. E como você vai cumprir uma função social num ambiente empresarial? E aí começam as contradições. Aí começa o alinhamento com o governo. Eu dependo muito de verba pública, então as TVs, as rádios, os jornais dependem muito de verba pública para sobreviver, a verba privada não consegue dar conta. Hoje, com as redes sociais, o jornalismo impresso está numa crise tremenda, jornais fechando. Como você vai garantir essa independência? Assim, de falar o que você quiser, de criticar, sendo que você tem esse limite financeiro. É bem complicado isso. Então, o jornalismo tem a função social, mas, na prática, assim, nós não vemos isso, pelas limitações, pelo sistema capitalista. Denise, nessa linha que você está falando, até uma coisa que eu queria que você comentasse, porque no Brasil nós temos, inclusive, vários políticos que são donos de concessões de parte de rádios, jornais, etc. Né? Então, vamos dizer assim, a gente vê isso, por exemplo, no próprio Maranhão, falar porque o Sarney é dono de jornais, né, lá. Então, assim, fica até difícil para a pessoa que está lá, por exemplo, colocar, às vezes, alguma coisa que não é a favor daquele político, na verdade, que é o próprio dono do jornal. Né? Então, a minha pergunta para você seria a seguinte: a gente tem hoje no Brasil algum órgão de imprensa relativamente confiável? Como é que a gente faz? Porque, olha, eu, pelo menos assim, quando eu leio alguma coisa, eu acho difícil falar, eu não sei até que ponto eu posso confiar totalmente nessa informação. Porque, às vezes, né, sem contar só a questão da mutilação, às vezes da informação, uma série de coisas, mas tem esse outro aspecto que, às vezes, também ele não aparece, né? A gente, vamos dizer assim, não está explícito para o leitor isso, mas, na verdade, a gente sabe que tem essa condição do político, que é dono, inclusive, de meios de comunicação. É o que acontece em relação aos políticos. A TV e rádio são concessõões públicas, então eu não posso chegar e abrir uma TV ou uma rádio, eu preciso de uma concessão que é do governo. Há anos atrás, ocorreram muitos acordos espúrios, né, entre governos e políticos. Então, eles concederam canais para certos políticos em troca de votos, de apoios no Congresso. Então, por isso que muitos políticos hoje estão à frente de rádios e TVs. E, em relação à questão da informação, no jornalismo nós discutimos o chamado mito da imparcialidade. Então, na teoria, o jornalismo tem que ser imparcial, o jornalista tem que ser imparcial. Mas o que nós discutimos? Isso, na prática, é impossível. Então, eu, quanto sujeito social, tenho minha visão de mundo, minhas ideologias, minhas escolhas. Quando vou fazer uma matéria, não tenho como eu conseguir 100% de imparcialidade. Mas isso não significa que eu tenho que me acomodar. Então, eu tenho que seguir certas técnicas jornalísticas para tentar se aproximar mais dessa imparcialidade. Da isenção. Da isenção. Ouvir os dois lados. Quando eu acuso, tem uma matéria de denúncia, então, pelo menos, eu preciso ouvir quem está sendo acusado. É o mínimo, né? Um jornalista, um órgão sério. Mas por isso que é interessante, enquanto leitores, sempre ler mais de uma publicação, sempre ler mais de um jornal. Agora, vou falar para você, tem um veículo confiável? Nem toda matéria também é manipulada, digamos. Assim, o jornalista faz aquilo com uma intenção de prejudicar, de distorcer. Isso cabe mais no campo político, né? Porque, às vezes, você deixa de ouvir uma fonte,
você tem uma tendência mais parcial, mas no campo político acontece isso mesmo. Então, o que eu recomendo é sempre ler mais de uma publicação, ler mais de uma revista, tentar, se você quer entender uma temática específica, uma matéria específica, pegue esse mesmo assunto, leia em vários periódicos, para você ter uma visão mais de conjunto, não limita-se apenas a um periódico. Essa é a dica que eu dou. Porque também não vamos falar que tudo que sai na imprensa é manipulado, não é assim também, não. Tem muita coisa séria, tem muito jornalista séria, né? Ético, tem muita... Então, a gente tem que ir com calma também. Mas a ideia, no caso, é você pegar várias versões que foram publicadas sobre aquele fato, que você, às vezes, vai conseguir ter uma visão mais abrangente. Aqui na fronteira, só para colaborar com isso, eu ouço não só a Argentina e o Paraguai, os canais, porque na Argentina o noticiário ele vai com outro tipo de abordagem. E esses dias a gente tem uma correspondente, a Tatiana, ela é de origem russa, e eles deram para nós o site www.rt.com, que é Russian Today, e aí você tem, então, uma avaliação de discussões mundiais com uma outra abordagem, e sem o filtro, porque eu acho que nós vivemos um capitalismo selvagem, e isso aí não é uma coisa que a gente possa... às vezes parece que a gente até esqueceu um pouco disso, mas a gente vive isso, então você está refém de quem tem poder econômico mesmo. E todo o sistema de propaganda, marketing e o jornalismo está nisso, ele está atrelado a essa questão política e econômica. São blocos que se alinharam e que hoje tentam dominar como essa grande lavagem cerebral. Érica, repete só o que o Marden falou. Só o que o Marden falou sobre a função do jornalismo. Repete o endereço. www.rt.com, RT de Russia Today. Eu gravei. A função do jornalista que o Marden perguntou, né? Eu acho que tem uma relação direta com a análise. O jornalismo é essencial, o jornalismo ideal, né? O idealizado seria a ligação com a análise, vai ajudar, vai ajudar a desenvolver o mental soma. Só que o nosso jornalismo, no nosso modelo jornalístico, acho que no mundo inteiro, ele não tem um modelo de sustentabilidade econômica. Ele está totalmente viciado. O gargalo é esse. Quem mantém o jornalismo? Quem paga o jornalismo? Esse que é o problema. Então, a gente teria uma grade de um curso de jornalismo tem que ter isso. Tem que ter os itens de como o jornalista vai ter uma visão comercial. E o jornalista tem preconceito com a parte comercial. Certa vez, o dono do Mona Lisa perguntou para mim, o Sharif, por que todo jornalista é de esquerda? Ele perguntou assim. Ele já tem a visão que o jornalista é esquerdista. Só que o jornalista não é esquerdista, ele tem que fazer o vaso de comunicantes, ele tem que fazer a capilaridade. Ele tem que... Gente, tem que ter microfone. A tendência do jornalista, a formação do jornalista já está tendente para isso. Então, eu acho que o jornalismo é essencial, é um fator estratégico, a Denise, não sei se vai concordar, para a política, está relacionado com a política, e tem a ver, então, com essa forma de... E o modelo de financiamento do jornalismo é precário. Exatamente. Posso perguntar aqui, Efeitologia, página 23, primeira linha, em suas pesquisas encontrou alguma justificativa para o marxismo na academia? Em resumo, por que tantas pessoas com títulos fecham os olhos para os cerceamentos de liberdade resultantes dessas ideologias? Olha, essa questão aí da influência marxista na academia já é bastante discutida, até o Olavo de Carvalho, que é um filósofo, ele bate bastante nessa tecla também. Agora, eu acho que é um pouco da falta de debate dentro da própria academia, essa questão de trazer abordagens diferentes. Então, os professores acabam privilegiando os mesmos autores, acabam tendo aquela monovisão, se apaixonam pelos autores, porque é a tendência, né, de a gente gostar de um autor e acabar se deixando levar por aquilo, e você evita outras abordagens. Então, é uma paixão, né, acadêmica que evita que você tenha outros olhares. Mas isso é fato, né? A maior parte das críticas se referem a essa disseminação do marxismo. Eu acho que não há problema nisso, desde que não seja algo tão radical. Então, a academia tem que ser um lugar plural. A academia é um local de debates. Então, ela tem que trazer abordagens distintas. Tem que dar espaço para quem não concorda e para quem concorda com aquela linha. E aí que está a riqueza.
Agora, ficar só numa tendência... E eu sei de informações em universidades públicas, onde a maioria é marxista, que eles rechaçam professores que trabalham com outras linhas teóricas. Fazem seleção de alunos do mestrado. Sim. Se o aluno não for, ou pelo menos se o aluno declarar que tem uma tendência a favor do capitalismo, possivelmente ele não entra. Exatamente. Eu conheço vários relatos de alunos que tinham que fazer voto de pobreza, mostrar, não poderia usar camisa que fizesse alguma menção aos Estados Unidos ou que viesse com alguma coisa em inglês, porque senão não passaria no mestrado. Eles estão falando isso aqui no Paraná, próximo da gente. Mas, assim, não querendo ser do contra, mas eu já participei de alguns cursos de pós-graduação mesmo, na área de economia, que rechaçavam, ridicularizavam os marxistas, porque eles eram marginalistas, entendeu? Eles eram? Marginalistas, eles eram uma linha mais matematizada. Mas é outro radicalismo de direita. É um outro radicalismo. Então, assim, um não tolerava, um brigava com o outro. É isso que eu acho interessante. Então, você tem alguns grupos que valorizam o grupo à esquerda e outros que valorizam a direita. Porque eles vão tratar da economia. Então, isso, a economia valoriza o capitalismo selvagem. Se você pegar um sociólogo ou alguma outra linha próximo disso, da história e tal, você vai pegar os exatamente isso que eu estava marxistas, pensando. né, marxistas dialéticos, vai pegar os históricos. É o fim da picada. Eu estava mas pensando... dependendo de onde você vai, aquilo contamina os ambientes. Então, você entra numa instituição, se você não se portar como eles te rechaçam mesmo. É um negócio assim, chocante. Eu estava pensando assim, eu trabalhei, né, em universidade, mas na área tecnológica, na área ditas não humanas, né? É da matemática. Então, assim, não tinha muito essa discussão, nem essa prevalência. Agora, eu fico vendo que na área mais humana, agora na economia, que eu achei interessante é isso. A economia é o encontro das duas áreas, porque a economia usa matemática, pode usar matemática sofisticadíssima. Tem um curso que eu fiz que, assim, acho que foi o curso que eu mais estudei matemática na vida, foi no curso de economia. Mas, enfim, e também tem a parte humana, né? Então, é onde encontram as duas linhas. E ali eu presenciava, assim, o conflito entre essa luta, sabe? Em não acreditando, isso também achando. E também tem um perfil da seleção. Eu pelo menos empiricamente, tá? A gente não tem um estudo assim sobre isso, pelo menos que eu tenha lido. Mas a maioria de quem vai fazer economia não tem uma visão, tem esse interesse, geralmente está interessado mais nas questões mesmo do próprio capitalismo em si, o que envolve e tal. A maioria, estou falando, você não vê a pessoa que tem uma tendência mais para atuação com áreas humanas ou área social, propriamente dito, e para a questão da economia. Existe, mas não é. Então, talvez por isso você tenha presenciado essa condição também. Mas eu queria ressaltar que eu acho que tanto o problema da direita, seja da direita, da esquerda, ou de outros aspectos. Por exemplo, eu na psicologia, na época que eu era estudante, ainda era muito forte a psicanálise. A psicanálise, que aí sai um pouco desse viés mais ideológico-político, numa outra linha, mas existia os mesmos comportamentos. Então, existia uma predominância psicanalítica, psicanálise ela não poderia ser questionada, né? A questão era totalmente dogmática e chegava ao cúmulo de professor não olhar para a cara do outro porque era de linha diferente. Veja isso falando dentro da psicologia. Então, essa é uma característica. O dogmatismo no meio acadêmico ele é muito forte. Então, existe sim, tanto de um grupo quanto do outro. Mas, o que a gente observa, pegando aí hoje, na instituição pública, principalmente nas áreas humanas? Há, sim, um predomínio da questão ideológica de esquerda. Isso eu acho que é ponto pacífico. Há um predomínio. E, principalmente, porque envolve serviço público, então também há uma característica do servidor público, não estamos aqui falando que são todos, nós estamos falando de predomínio, de ir mais por esse lado, que tem uma visão mais forte em relação ao Estado, à atuação do Estado, como são professores concursados, servidores públicos, há um predomínio dessa ideologia nesse métier. É isso que eu tenho observado. E tem uma coisa atrás, que eu acho que é muito importante nisso que você está tratando, Denise, que responde um pouco a essa questão que o Cláudio falou, né, do dono da Mona Lisa. Por que tem tanto jornalista
de esquerda, e responde um pouco também, porque tem tanto professor de esquerda, que é um teórico da esquerda chamado Antônio Gramsci. O Antônio Gramsci, ele pensou justamente numa condição da revolução, mas do ponto de vista cultural, que na minha leitura isso se chama assédio planificado, porque a proposição central dele era justamente você fazer a revolução pela mente das pessoas. E aí vem a questão da doutrinação. E aí entra o aparelhamento. Aí a gente começa a responder essas condições, porque era estratégico você ter pessoas da ideologia na formação de outras, lês escolas, lês mídia, e todo o processo cultural, para você justamente fazer com que houvesse a hegemonia daquela ideologia. Então, a própria esquerda tem um teórico, que para mim foi um mega assediador, que está reverberando até hoje, como Maquiavel também, que também é usado pela direita, não é só ele, e que pensou numa condição dessa. Isso que ele propôs, e alguma das estratégias, tem até o conceito de intelectual orgânico, que tem várias acepções também, isso também pode ser usado pela direita, tá? Não estou falando que é só a esquerda, não. Mas ele era um autor de esquerda. Eu acho que isso é muito sério, porque é a formação da cegueira ideológica consciente, de maneira proposital, com o propósito disso. Com base no que o Losch falou, tem lógica, porque se articula mais, né? Então, a esquerda já tem uma estratégia para fazer as ideias germinarem, ao contrário de outras linhas. Então, eles já têm um propósito. Então, é interessante. Agora, é uma pena como que isso perpetua um ambiente acadêmico, onde o que se pretende é a pluralidade de ideias, debates, refutações. Então, que academia é essa que nós temos hoje? Onde, sabe, um professor persegue o outro porque não faz parte da mesma linha, um professor não olha na cara do outro. Não, está tudo errado, né? Agora vamos falar então de mitos. Tem uma pessoa aqui, uma teletertuliana, que queria que você desenvolvesse todos os mitos. Todos o quê? Mitos, os da mitos? página 24. Vamos lá nos mitos. A ideologia. Certo. A ideologia enquanto mito. Essa questão eu coloquei para pontuar o quanto se fala em ideologia, mas não se passa de mito, né? Então, às vezes, a pessoa defende uma linha ideológica, mas aquilo, na prática, acaba se esvaindo e não se concretiza. O mito da igualdade social. Até que ponto existe, na prática, é possível existir na prática essa igualdade social? Enquanto consciências, nós reagimos a estímulos de maneiras diferentes. Então, por mais que você provém um sistema político condições igualitárias, as pessoas não vão reagir da mesma forma. Então, para mim, a igualdade social é um mito. Não estou dizendo que, criticando que as pessoas não devam ser beneficiadas, não sou contra alguns benefícios sociais, não estou dizendo isso, mas não há como deixar a sociedade formatada. Porque as pessoas são diferentes, as consciências são diferentes, nós reagimos aos estímulos diferentes. Então, se eu tiver um governo em que todo mundo vai ter direito a casa, carro, emprego, com o tempo eu posso até oferecer essas benesses, mas as pessoas vão reagir de forma diferente. Então, não temos como chegar a essa igualdade social. O salvador da pátria. Essa questão de se apostar muito, né, numa certa figura política, um certo nome, como se fosse mudar o mundo e salvar o país. Então, tem muito disso aqui no Brasil. As pessoas se espelham muito em líderes, sentem muita necessidade de seguir um líder, pensando que aquilo vai resolver o problema. Então, não é por aí, se apoiar uma pessoa só. O mito salvacionista da revolução. Olha, exemplos de revolução que nós tivemos até hoje. As revoluções assim resolveram algo. Vamos pegar a Revolução Francesa, né? Teve alguns aspectos, alguns avanços, mas o resultado, pelo menos imediato, não foi bom. Nós tivemos o regime do terror, tivemos muitas perseguições, muitas mortes. Então, até que ponto fazer uma revolução
ela tem um resultado de... É no sentido, né, de só melhoria. Revolução salvar. Exatamente. Né? Então, não é por aí, de melhoria imediata. E o mito da revolução do proletariado. Então, essa é uma concepção ligada ao marxismo, né, que o proletariado tem que assumir o poder. Mas alguns exemplos que nós tivemos baseados isso na história já da humanidade, alguns países, o resultado não foi positivo em razão da coerção, da falta de liberdade. Então, até que ponto esse proletariado chegou ao poder? Nós temos o exemplo da União Soviética, né? O que ocorreu com essa que se defendia nessa revolução do proletariado, de acordo com a ideologia marxista? Mas qual foi o resultado disso? O que se matou de gente na Revolução Russa, no comunismo, a gente não... Então, gente, então a gente tem que avaliar essas questões com saldo, né? O que deu essas revoluções? Como que, assim, que vocês estão falando, China, Rússia, quantas pessoas morreram em nome da política? Denise, não esquecer no Brasil que a gente teve um operário, que eu votei nele, né? Chorei quando votei pela primeira vez, né, no operário. Foi 2 vezes presidente, olha que coisa. Olha o que ele era. Olha, então a gente não esquecer aqui. Eu tenho uma pergunta para você. É o mito do salvador da pátria, um pouco. Mas essa... Vou entrar nessa conversa. O proletário, se a gente analisar tudo que vocês disseram e todos esses movimentos, ele sempre foi usado para que alguém chegasse lá e se torne mega capitalista, ela está falando, né? No capitalismo selvagem. Hoje você vai ver o grupo que está no poder hoje, veio do proletariado, dizem, e hoje são todos bilionários. Mas nem todos também vieram nem todos vieram do Então usam. China, né? Dá para a gente ver o que está acontecendo. Eles usam para tomar o poder e depois vai. Sim. Aí, se for para ficar todo mundo igual, pobre. Tânia. Denise, tem uma pergunta aqui. É na Fatologia, na página 23. Sim. No final da 4ª linha. A rede social enquanto instrumento de guerrilha ideológica. O que você quer? Desenvolve a ideia da guerrilha ideológica. É a nova versão da guerrilha. Nós percebemos agora com as eleições. Analisem o comportamento das pessoas nas redes sociais. Os partidos se apropriaram das redes para disseminar ideologias e fazer um combate, um verdadeiro combate. Porque se difama os candidatos da oposição, os adversários, de uma forma assim, radical, sem nenhuma sensatez. Então, é como se fosse um ataque. Uma guerra. Com arma, mas num ambiente virtual. Tamanho radicalismo, falta de ética que se tem. Se a gente for analisar as postagens, uso de Twitter, uso de Facebook, informações sem base, em verdades, e muitas das pessoas que acessam isso, às vezes caem nessa armadilha e acreditam. Então, hoje, na sociedade da informação, com essa rapidez que nós temos, às vezes as pessoas não leem as postagens, então elas leem apenas os títulos, e elas absorvem aquela informação como se fosse uma verdade. E então se usa muito da artimanha do marketing, nas redes sociais, para combater os adversários, assim, com total falta de ética. Não, sem contar que outro dia eu estava vendo uma entrevista que eram artistas, né, mas eram pessoas públicas, até certo, né, como poderia ser político também, que algumas pessoas abrem páginas de Facebook, né, em nome delas, como se fossem elas, e começam a colocar, a fazer o Facebook. E aí, o falso. Aí começam a falar como se fossem eles, e botam artigos, botam tudo. Isso, em nome das pessoas. Assim, quem está olhando, né, não sabe que não é a pessoa. Então, isso é um problema. A falta de ética é tamanha nisso.
Terese, por favor, na página 25, na taxologia, o maoísmo, eu queria que você desse uma aprofundada e eu queria depois que você fizesse um paralelo entre a ideologia e o poder. Só desculpa, qual foi a na taxologia, na número 12. 12. Tá. E daí depois você fizesse o paralelo entre ideologia e o poder. O maoísmo. Isso, maoísmo. Esse é um exemplo clássico, né, de um dos resultados aí do chamado comunismo no mundo. Então, na teoria, o comunismo parece ser algo perfeito, né, igualdade social, mas aqui, qual foi o resultado disso? O que nós temos? Assim, quantas pessoas morreram na China com esse regime, né? Então, um regime de radicalismo, da questão da liberdade. Até hoje, a China sofre com essa falta de liberdade de imprensa, de liberdade de expressão. Então, eu classifiquei aqui o maoísmo em razão do que ocorreu mesmo, dos resultados desse regime na China. Só que com relação à China eu vejo também o seguinte, que está tendo, vamos dizer assim, a força do comunismo está em cima do capitalismo. O capitalismo de Inclusive Estado, no Brasil e no mundo ela está se infiltrando, né? Mas os governos não criticam, passam a mão, entendeu? Por todos os absurdos que acontecem. Né? Vamos dizer assim, as empresas também, elas não criticam os horrores que acontecem lá. É um absurdo. Então, eu vejo nesse sentido também, que eu acho que é o mais sério, né? Então, vamos dizer assim, o capitalismo está, vamos dizer assim, passando a mão na cabeça de tudo o que de ruim que acontece. E não há crítica, esse que eu vejo, assim, até na empresa eu vejo pouca crítica, mas nesse sentido, assim, passa a mão, né, nesses processos todos. A China se apropriou do capitalismo como bem quis, explora, mas também tem a parte do comunismo ali que tolhe toda a liberdade possível. Então, você não pode criticar, você tem que pedir permissão, um jornalista lá, para fazer um trabalho um horror, né? estrangeiro, pedir permissão para tudo, para dar qualquer passo. Então, que absurdo, né? E eu vejo também que tudo isso aconteceu por causa da Praça Celestial, né? Que foi a jornalista que, vamos dizer assim, comunicou para o mundo inteiro, né? Então, em cima do que aconteceu, hoje também ela tem todo esse processo, porque às vezes o jornalista não esquece essa base, o que foi, qual foi o motivo que desencadeou eles não terem toda essa liberdade, né? Não, mas isso vem antes, né, Ana? Não, mas eu estou falando assim, a raiz, lógico. Não, mas olha só. O que você está falando daquele evento da Praça Celestial, que você tem lá o chinês anônimo, o chinês anônimo enfrentando aquela fila de tanques, aquilo já era um movimento contra a repressão que estava acontecendo. Quer dizer, ela não é a raiz dos fatos, ela era justamente, ali já foi o resultado, foi uma explosão de algo que já estava acontecendo e uma tentativa de reação. É claro que a partir dali, eu acho que se sofisticou o processo de controle. Mas, mas a base é o seguinte, os jornalistas foram para lá para cobrir o evento do Gorbachev, entendeu? Que estava vindo da Rússia ali. Então, eles vieram. Só que o que aconteceu? O movimento que aconteceu, aí eles deram prioridade, vamos dizer assim, o Gorbachev ficou meio que de lado. Eu vejo que isso é confundido até nos meios das pesquisas que eu faço. Fica isso meio... Por isso que eu achei interessante esclarecer com você, né? De lidar com a imprensa, até os Estados Unidos mesmo. A Guerra do Vietnã, toda a pressão que houve para o término da Guerra do Vietnã se dá principalmente pelos meios de comunicação. Porque, pela primeira vez, as pessoas começaram a ver os corpos, né, todas as atrocidades, e se sabe do papel que a imprensa teve no fim e todo o movimento, até inclusive os movimentos civis, né, nos Estados Unidos, se deu principalmente pelo processo de comunicação. Como a Primavera Árabe até certo ponto, mas que não teve um impacto maior, foi, né, logo restrita, teve com a questão da mídia hoje, a internet. Lá, no caso, foi mais forte. Tanto é que hoje, se você pegar todas as Forças Armadas americanas, tem toda uma estrutura para lidar com a imprensa, pessoas altamente gabaritadas, existe controle da informação, e a partir daquele episódio também, no sentido de promover, né, eles estarem mais preparados, o Pentágono hoje financia uma série de filmes em Hollywood, seriados também, para fortalecer a questão da ideologia. O Gramsci também, só que a favor da direita, né? Mas existe isso. Então, essa lidar com a mídia e quem detém o poder, hoje está muito sofisticado.
Não por outro motivo, é o governo que dá a cessão de direito à imprensa. É isso que eu queria... aqui, né, a concessão... Não por outro motivo, é porque sabe que a força está... Né? Justamente. Então, a maior força revolucionária está... No jornalismo, nós estudamos um conceito chamado jornalista acamado. É quando ele vai cobrir uma guerra e ele recebe todas as orientações das Forças Armadas norte-americanas, por exemplo. Então, ele vai até onde eles querem. Então, até que ponto? Ele está sendo usado para dar uma visão parcial sobre aquele fato. E, nesse contexto, como que a informação é importante? Quando ela é séria, ela é ética, né? Que nem o Lócio falou. Na Guerra do Vietnã, as imagens fizeram as pessoas pensarem. Então, a informação, ela é um elemento para as pessoas saírem dessa malrose, né? Por isso que é importante essa questão do debate, da liberdade de expressão. E a outra pergunta seria ideologia ou poder? A ideologia e o poder. Sim. Nessa situação, eu vejo que a ideologia, o poder constituído, algumas vezes usa dessa questão da ideologia para arregimentar pessoas. Então, se eu defendo uma ideologia, tenho uma ideia, começo a disseminar essa ideia, a intenção, muitas vezes, é fazer com que essas pessoas fiquem a meu favor. Então, você tem uma ideia de ser disseminada, o poder, alguns grupos constituídos usam isso para fazer com que essas pessoas fiquem a favor, para arregimentá-las. Então, um aparato de ideias, ela pode vender muitas benesses para quem pode aderir a essa ideia. Então, nesse sentido, né? Então, o poder se usa da ideologia para se fortalecer. E a manipulação, né? Se for analisar também, né? Sim. Denise, uma pergunta que eu vou ler devagar, porque ela, eu não sei se vai estar tão clara assim. Tá. Professora Denise, se a espiritualidade privilegia as liberdades e a diferenciação do ser, por que os neo-espiritualistas, como os anticonscienciologia, aceitam extremos de esquerda como a igualização das pessoas e não veem a instigação do ódio de uns contra os outros? Os neo-espiritualistas, está chamando esses neo-espiritualistas como anticonscienciologia. Anticonscienciologia. Eu nunca tinha ouvido. Você já ouviu falar alguma coisa assim? Anticonscienciologia, ou seja... Conscienciologia. Eu nunca vi essa expressão. Conscienciologia, o que tem? Aí ele diz assim, em resumo, que eu entendi aqui, assim, os espiritualistas, por ideologia, vamos chamar, né? Eles têm que privilegiar tanto as liberdades quanto a diferenciação das pessoas. Claro. Agora, esses que ele está chamando de neo-espiritualistas, que são os anti-conscienciologia, eles aceitam extremos de esquerda como a igualização das pessoas e não veem a instigação do ódio de uns com os outros. Então eles têm... Na hora que vem a igualização, eles não veem Parece que ele está colocando essas pessoas na condição de amauróticos, pelo que eu estou entendendo, é isso? Pelo que eu entendi, por exemplo, eu já estudei um texto uma vez que fala que a igualização das pessoas, ela tem na base dela a inveja. Né? Entendeu? Porque quer reduzir o mais alto, que nivela por baixo. Então, e toda inveja, você sabe que instiga o ódio de uns com os outros no final das contas, né? Então, não sei se é isso que ele está falando, sinceramente, eu fico meio assim. O que ele está dizendo é que esses anticonscienciologia, que ele está chamando de neo-espiritualistas, na verdade, eles vão contra a ideia principal, que seria defender a liberdade e a diferenciação das pessoas. Que essas pessoas, ao contrário, elas aceitam os extremos de esquerda como a igualização das pessoas Rosa. E não veem a instigação do ódio um dos outros. A gente não sabe explicar, né? Em resumo, a gente não sabe explicar Rosa, se existe isso mesmo. Eu tenho a impressão que o que a pessoa está se referindo, sei lá, estou imaginando aqui, talvez seja a questão assim, a questão religiosa, que tem muito esse processo assim de que quer deixar todo mundo igual, entende? Então, por isso que há até um certo, vamos dizer assim, como se fosse defesa do voto de pobreza, da pobreza, entendeu? Para todo mundo ficar igual, aquela coisa tem que ser humilde, tem que ser não sei o quê, entendeu? Eu acho que talvez o que a pessoa esteja se referindo seja essa condição que tem, porque em geral essas pessoas, entre aspas, são anticonscienciológicas, por quê? Porque
Elas acham que é errado a pessoa pagar por um curso, por exemplo, que deveria ser tudo de graça, entende? Para ser tudo igual, tem que ser tudo massificado. Pode ser que dá a impressão de que é por aí, eu acho. Mas o que eu vejo aí, eu acho que é falta... É uma falta mais de uma cosmovisão, né, da pessoa que tem esse posicionamento. Falta uma visão mais de conjunto, uma flexibilidade, abertismo consciencial. Eu acho que isso que leva essa visão mais curta e a maurótica. Agora, outra pergunta dessa mesma pessoa, eu penso que ele deve ter feito alguma confusão, porque você falou sobre a esquerdopatia. Isso. E ele acha que a esquerdopatia, ele está perguntando se não seria a aceitação das ideias de esquerda. Esquerdopatia, que é uma doença da esquerda. Não. O que foi que se deu? Está dizendo assim, o que foi colocado como exemplo, na opinião dele, é direitopatia. Sim. Não sei o que... Não, é o extremismo. É o extremismo, de qualquer modo, né? A esquerdopatia, no sentido que eu quis dizer, é aquele extremista de esquerda radical. Que ele não admite, é doente pela esquerda. Ele é doente pela esquerda, que ele não admite nem ouvir uma abordagem diferente, nem discutir nem debater uma ideia que seja diferente daquela que ele pensa. Eu entendi o raciocínio dele, quer dizer, se você defende, mas eu não... Eu entendi, mas eu concordo com a tua ideia. Quer dizer, esquerdopatia é aquela pessoa doente pela esquerda, pela ideologia, exatamente. Então defende aquilo cegamente. Mas, por outro lado, ele combate a direita também, por essa mesma doença. Exatamente. E a direitopatia, de novo, defende cegamente a direita e combate a esquerda. Mas eu não vejo que tenha que trocar as terminologias por isso. Aqui a atenção não é defender esquerda nem direita. Não, é só a doença. Exatamente, porque em ambas as linhas você tem radicais, você tem doença, né? É que ele colocou de um jeito, não sei se deu para vocês... Assim, a esquerdopatia não seria a não aceitação das ideias de esquerda, não é isso. Ao contrário. Não, exatamente. Ele está confundindo aí. Exatamente. Bom, gente, a gente tem mais um tempinho aí. Alguém vai fazer alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta aqui, se ninguém for fazer. Você falou aqui na página 23, na quarta linha de baixo para cima, você tem ideologia do melhor para todos, benefício da dúvida e autonomia consciencial. É uma sequência. Queria que você falasse... Na fatologia, página 23... Página 3, quarta linha de baixo para cima. Nessa sequência, ideologia do melhor para todos, benefício da dúvida e autonomia consciencial. Queria que você discutisse o benefício da dúvida. Benefício da dúvida? Então, acho que é bastante importante, não só para questões políticas, mas até pessoais mesmos. Quando a gente tem alguma convicção e você tende a se fechar para uma outra abordagem, ou tomar uma decisão, então sempre a gente tem que colocar em xeque, né, essa convicção. Então, se eu estou numa linha de pensamento, com fervor, desconfia, né? Se a emoção toma conta e eu tendo a gostar muito daquilo, então é bom a gente ter sempre o benefício da dúvida. Será que é por aí mesmo? Porque você pode estar numa mínima maurose, né? Então, é sempre esse questionamento. O benefício da dúvida é saudável no sentido da gente ampliar as abordagens e discutir as nossas próprias convicções, para não cair na cegueira. Então, é questão do princípio da descrença também, que entra aí. Não acredite em nada, nem mesmo se você estiver com uma convicção, será que é por aí? Será que o caminho é esse? Sempre trazendo para você, nesse sentido. Não, é você. Só como para contribuir, assim... na questão da taxologia, você elencou vários ismos aí, né? Na página 25. Sei. Eu fiquei pensando na possibilidade de você incluir o estronismo, né? O estronismo. Em vista da proximidade e tal, né? É certo que é um país pequeno, mas Portugal também é um país pequeno, e você cita o Salazar, né? Boa lembrança. E sendo que foi a mais longa... Stroessner. Do Paraguai, ditador do Paraguai, Stroessner. É a mais longa ditadura da América Latina, né? 59 a 80. Então, acho que valeria a pena. Sim.
Na bibliografia, eu acho que seria interessante você colocou o dicionário de política, né? Mas tem este outro livro do Novio. Eu conheço, eu tenho ele, Direita e Esquerda. Eu acho que vale a pena, porque ele abre muito essa discussão de esquerda e direita. É, né? Mostra aí para o pessoal. É do Norberto Bobbio, Direita e Esquerda. Sim, mas vira assim, ó, para ver. Eu tenho ele. Não está aparecendo. Na frente, é assim, isso. Aí. Aí. Direita e esquerda. Direita e esquerda é que ele é muito bom, né? Visto que isso tem se relativizado muito, né? A esquerda virando direita. Então vale a pena. Bem híbrido agora. Dá nesse livro aí, ele escreve porque havia uma discussão que direita e esquerda teria acabado. Então, ele vai escrever esse livro para discutir essa questão. Será que acabou essa divisão de direita e esquerda? Ela não existe mais? Ele escreve justamente para responder isso. O apanhado é toda uma polêmica grande que ele faz. E a outra questão que eu não vi, e eu acho que é muito importante em tudo isto, é a questão do preconceito. Né? Até agora não vi usar essa palavra, ou seja, porque há um preconceito, né, com relação a esquerda. Tem razão. Enfatizar de que o problema do preconceito. Sim. O cara se diz de esquerda, então já cai em cima. Ou o contrário. Exatamente. Um grande problema, como no racismo, né, eu acho que dentro disso está o preconceito. O apriorismo, né? E o preconceito, né? Boas dicas. Gente, olha, nosso tempo terminou. A gente ficaria aqui discutindo, né? Muito mais tempo. Denise tem que fazer outros verbetes com a sua, dentro da sua especialidade. Essa aqui não é bem minha especialidade, mas uma contribuição. Não, mas é porque foi fruto do seu trabalho como jornalista. Deixa ela. Mas foi fruto do seu trabalho. Então, outros verbetes está devendo para a gente, tá? Já está em andamento. Então, tá próximo. A gente agradece a presença de todos vocês. Foi exatamente a presença de vocês que possibilitou um debate tão bom, né? Tão enriquecedor aqui, as energias aqui para o campo. A gente agradece as perguntas dos teletertulianos, a participação deles também. A gente informa vocês e convida vocês para todos os dias, de 12h30 a 2h30 da tarde, participarem conosco aqui das tertúlias, porque são vocês, né? Os tertulianos, teletertulianos, junto aí do verbetógrafo, que movimentam aqui o nosso debate das tertúlias. E a gente passa, então, para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 27 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 11 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 4 recados. O Rômulo com acoplamentário, Patrícia com SCP-2, Isabel com o 19º encontro do Colégio Invisível da Cosmoeticologia e a Jaqueline com workshop de clarividência retrocognitiva e a fundação da IC consecutivos. Boa tarde a todos. Gostaria de convidar os tertulianos e aos teletertulianos para participarem do curso acoplamentário, que ocorrerá de 21 a 23 de novembro com a temática profilaxia do autoassédio. Como nós aqui estudamos na Consciologia, a gente sabe que, na verdade, o autoassédio é que gera os heteroassédios. Então, a pessoa que quer se tornar desperta, ela precisa eliminar, na verdade, os autoassédios que ela possui. Então, nesse curso, né, que vai ser ministrado pelos EPICONs, Alcir Alves, Everton Santos, Felipe Mansur e Dulcidal, né, vão ser passadas, colocadas, discutidas técnicas de profilaxia do autoassédio. Então, é uma oportunidade muito boa de todos nós ficarmos autodesassediados, né? Maiores informações sobre o curso podem ser obtidas na recepção do CAEC ou pelo site do CAEC e pelo telefone DDD 45 3525 2652. Obrigado. Boa tarde. O meu convite é para você que ainda não fez o SCP-2 esse ano ou para você que quer repetir, fazer mais algum SCP-2. Nesse mês agora de novembro, nós vamos ter os últimos SCP-2 de 2012. A gente vai ter na semana que vem, no fim dessa próxima semana, em Manaus, com o Epicom Mário Oliveira, e na semana
da última semana do mês, de 28 a 30 de novembro, nós vamos ter em São Paulo, com o EPICOM João Aurélio, no Rio, com o EPICOM Everaldo Bergonzini, e aqui em Foz do Iguaçu, com o EPICOM Alexander Stein. Lembrando que o de Foz do Iguaçu é o SCP-2 de qualificação das equipes de SCP-2, mas está aberto para as pessoas interessadas. E nós estamos completando esse ano os 3 anos que a equipe dos emissários do Transventor vieram nos comunicar a possibilidade da dispersidade em 3 anos. Então, vai ser um campo muito legal para a gente poder fazer essa autorreflexão sobre a autodispersidade. Contamos com vocês. Qualquer informação a mais no telefone 45 2102 1448. Obrigada. Boa tarde a todos. Estamos aqui para convidá-los para o 19º encontro do Colégio Invisível da Cosmoeticologia, que será no próximo final de semana. A temática desse encontro é cosmoética e autorreciclagens evolutivas. O objetivo é a reflexão sobre princípios e valores orientadores da conduta da consciência cosmoética, e a cosmoética perpassa todas as demais especialidades da conscienciologia, determinando o conteúdo evolutivo das manifestações conscienciais em qualquer campo de atividade. Teremos 5 mesas de debates com temas e palestrantes de alto nível, de alto gabarito, da equipe docente da conscienciologia. Como pré-evento, durante a semana, a partir de segunda-feira, vai ter um curso chamado Profilaxia das Autocorrupções. Este curso é aqui no CAEC, no pavilhão das dinâmicas, e começa amanhã às 19 horas. Começa segunda às 19 horas. E o evento do Encontro da Cosmoética será no auditório da CIP, no Polo Discernimento. As inscrições para ambos são no CAEC. Obrigada e contamos com vocês. Alô, boa tarde. Convido a todos a participarem do workshop Clarividência Retrocognitiva. É um curso sem pré-requisitos, essencialmente prático, cujo objetivo é aprofundar a vivência lúcida da retrocognição a partir da ativação do frontochakra. Está aberto a todos os pesquisadores que querem pesquisar informações acerca da holobiografia pessoal. O curso acontece dia 6 de dezembro de 2014, no Discernimento em Foz do Iguaçu, das 15 às 19h30. E aproveito também para convidar para a fundação da Associação Internacional de Pesquisas Seriexológicas e Holobiográficas a Consecutivos, que acontecerá dia 14 de dezembro, no Discernimento, às 19 horas. Esperamos vocês lá. Muito obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Espaço Prioritário Proexológico, especialidade Intrafisicologia, com a verbetógrafa Silvana Afonso. Obrigado e boa tarde a todos.